A coisa toda agora é movida pelo emocionalismo. E eu concordaria completamente com você, Ulrich, que isso tem a ver subconscientemente com o fato de que o Ocidente está em declínio. E o engraçado é que isso é algo que você não pode evitar. Você não pode evitá-lo por meios militares. Isso só acelerará seu declínio e queda, porque mina a base civil, econômica, política, cultural e sociológica da sua sociedade. E nenhuma sociedade pode viver apenas sendo, você sabe, uma máquina de guerra. É como um vício em drogas, sabe? Eu tenho um problema, então eu tomo mais drogas e tenho um problema maior. É isso que as armas são hoje. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou com dois pensadores europeus fantásticos. Estou conversando com a Dr. Ulrike Gero, na Alemanha, e o Dr. Jan Oberg, na Suécia. Ambos são intelectuais que fundaram organizações de paz, Ulrike mais recentemente com a recém-estabelecida Iniciativa Transcontinental Europeia, e Jan criou há mais de 30 anos a Fundação Transnacional. Hoje queremos falar sobre ativismo pela paz, com alguns conselhos de intelectuais experientes sobre o que todos nós podemos fazer para sair dessa espiral de escalada. Então, Ulrike e Jan, sejam bem-vindos. Bem, vamos fazer isso em duas partes. Gostaria de começar com uma pequena análise. O que deu errado? Porque algo que vimos na Europa nos últimos anos é realmente a implosão do movimento pela paz. Não há movimento pela paz. Ele meio que desapareceu. Há um pouco, algo está se movendo quando se trata de Gaza, mas mesmo isso é bastante fraco em comparação com o que havia nas décadas de 60, 70 e 80. E então, na segunda parte, queremos falar sobre o que podemos fazer a respeito. Deixe-me perguntar, qual é a sua análise? O que aconteceu para que até grandes partes da esquerda, mas em geral, o público em geral na Europa, realmente concorde? Muitas pessoas concordaram com Jens Stoltenberg que armas são o caminho para a paz quando se trata da Rússia. O que aconteceu? Primeiro Ulrike e depois Jan. Sim, não apenas Jens Stoltenberg. Então, armas são um instrumento para a paz. É também a Igreja Evangélica Protestante na Alemanha. É ainda mais surpreendente que eles também tenham tido uma posição muito clara sobre a entrega de armas como um instrumento para a paz. É realmente surpreendente como esse pensamento pode mudar e como o Partido Verde, especialmente, pode mudar de Petra Kelly, que nos anos 80 faz figuras emblemáticas do grande movimento pela paz quando tivemos debates sobre os mísseis Pershing, SS-20 em 83, 400 mil pessoas na Universidade de Bonn naquela época. E 40 anos depois, você tem um Partido Verde na Alemanha, que é basicamente o chefe da política da indústria de armamento, com Annalena, com Hofreiter, e muitos outros que mudaram, como dizemos, de verde para oliva, sabe? Então, aqui está o que eu penso. Quero dizer, a última grande e importante manifestação pela paz que vimos foi com o Iraque. Eu me lembro, e eu estava lá, que em 2003, quando a guerra do Iraque começou, as grandes ruas Unter den Linden em Berlim estavam realmente cheias. Havia dezenas de milhares de manifestantes. E alguns de vocês podem conhecer este romance muito brilhante de Ian McEwan, o escritor britânico, que tem um romance chamado Saturday. Ele descreve o dia em que a manifestação pela paz em Londres contra a guerra do Iraque aconteceu. Então só posso recomendar esse romance muito curto chamado Saturday, de McEwan. Tivemos manifestações em Nova York, Barcelona, Madrid, Berlim, em todos os lugares em 2003. E como você disse, depois isso caiu. Minha interpretação é dupla. Uma é que o movimento global de esquerda como um todo basicamente falhou no início dos anos 2000. Falhou com Antônio Negri, Michael Hart, você sabe, esse tipo de cúpula social da multidão,
houve um grande movimento sobre a multidão e as conexões entre ecologia, paz e movimentos de justiça social. E houve essa cúpula social em Porto Alegre em 2004, eu acho. Esse foi o último grande momento da esquerda em que a esquerda tentou combinar paz, justiça social e ecologia em um único movimento. Eles chamaram de multidão, com Negri e Hart como os líderes intelectuais. Não vimos nada parecido desde então. E a crise bancária, alguns anos depois, trouxe protestos de austeridade que levaram a alguns protestos sociais, mas isso também foi apagado. Acho que a juventude, a geração jovem que normalmente busca a paz, é o instinto de uma geração jovem buscar a paz, foi basicamente, digamos, instrumentalizada ou guiada nos discursos em que se engajaram. Eles se concentraram em George Floyd, diversidade, clima e questões transgênero. Surgiram muitos outros discursos. Greta Thunberg é um exemplo muito bom, porque ela foi a pioneira pelo clima, defendendo ficar em casa pelo clima e greves escolares pelo clima. Stay home for climate, school strike for climate. And the moment that she E no momento em que ela saiu do consenso e fez a coisa de Gaza, ela também foi expulsa. Então, o que isso nos diz é que existem protestos barulhentos e protestos não permitidos. Ou existem protestos que a mídia amplifica e protestos que a mídia não amplifica. Então, uma boa manifestação e uma má manifestação. Sim, Greta Thunberg é uma boa manifestação e manifestações sobre transgêneros, George Floyd e pela paz são aquelas que ninguém observa. A juventude não está lá por qualquer motivo. Então, novamente, acho que há uma mudança real em 20 anos. E eu acho que a internet e também o processo de Bolonha, você sabe, essa mudança nas universidades. Acho que todos esses são elementos que ajudam a explicar. Nijan, Stresa. Bem, antes de tudo, o que era ou geralmente era chamado de movimento pela paz era basicamente um movimento anti ou crítico. Não era um movimento pró-paz. Éramos contra armas nucleares, éramos contra mísseis intercontinentais e de médio alcance na Europa nos anos 80, etc. Havia muito pouco do que Johan Galtung chamaria de paz positiva e pensamento de paz positiva. E isso, é claro, está relacionado à psicologia disso, que é muito mais fácil ser crítico, também porque alguns são movidos pelo medo do que acontecerá. É mais fácil criticar algo que não gostamos do que ser construtivo e dizer o que deve ser feito. Quero dizer, isso é intelectual e psicológico. Basta olhar para os jornais, boas notícias ou más notícias, etc. E o pensamento visionário desapareceu completamente do mundo ocidental. Aqueles que estão conduzindo a política com missões para 30, 40 anos à frente, esses são os chineses no momento. Então, um terceiro fator que eu diria é que a máquina de propaganda tem sido mais massiva do que nunca. Eu mesmo vi isso. Quero dizer, você conseguia chegar à mídia tradicional durante a guerra do Iraque. Eu mesmo estive fortemente envolvido na dissolução, não criando a dissolução, mas trabalhando contra a dissolução da Iugoslávia. Você conseguia chegar à CNN e à BBC com outras visões sobre a Sérvia, ou limpeza étnica, ou Kosovo, ou o que fosse. Isso é totalmente impossível hoje. Ninguém quer ouvir nada além da narrativa principal que foi decidida de uma vez por todas. E veja bem, e isso eu acho é a primeira vez que vejo isso em mais de 50 anos. Há um consenso muito alto entre política, mídia e pesquisa. A pesquisa pela paz basicamente desapareceu. Quero dizer, quem trabalha hoje seriamente com a redução da violência? Muito pouco. Como isso aconteceu? Como esse alinhamento surgiu? Por que não estava aqui antes? Como esse alinhamento aconteceu e essa ideologização? Jan e depois Ulrike. Ulrike. Jan Jan primeiro, porque você ainda estava falando. Desculpe por interromper. Ok. Sem problema. Sem problema. Eu acho que o fato de os Estados Unidos e o mundo ocidental estarem ficando mais fracos significa que eles têm menos tolerância para qualquer tipo de diversidade. Quero dizer, quando você fica fraco, não quer ter discussões.
Você não tem autoconfiança suficiente para ter discussões e visões alternativas sobre o que o Ocidente, ou os Estados Unidos, ou a UE, ou a OTAN deveriam fazer. Então, é muito claro para mim que isso está relacionado a um império em declínio que busca controlar o que está acontecendo. Você vê isso claramente hoje em dia também. Há uma total perplexidade por causa da iniciativa dos Estados Unidos agora em relação à Ucrânia e Moscou. Mas essa é uma longa história, e não é isso que vamos abordar. Mas eu acho que o movimento pela paz, voltando a isso, nunca foi realmente um movimento pela paz. Tem sido um movimento antimilitarista, um movimento anti-armas. E eu acho que a pesquisa pela paz, e estou na tradição de John Galton, sempre disse, faça diagnóstico, faça prognóstico, mas não pare por aí. Não deixe para os políticos decidirem o que fazer. Isso é muito perigoso. Apresente propostas e ideias. Vamos ter uma discussão sobre futuros possíveis. Robert Jung fez isso na Áustria nos anos 70 e 80, etc., os workshops do futuro e tudo mais. Perdemos o futuro no mundo ocidental. Não há pensamento sobre o futuro. Você perguntaria a Macron, perguntaria a Trump, ou perguntaria a Matt Frederiksen, ou Christensen, ou quem quer que seja, ou Scholz, o que você quer que sua sociedade seja daqui a 20, 40 anos. Qual é o seu ideal? Pelo que você está trabalhando? Não haverá nada interessante na resposta, se você obtiver uma resposta. Muito obrigado, Jan, por essas observações. Primeiro, gostaria de dizer que recebi um prêmio em 2019 da Biblioteca Robert Jung em Salzburgo. Então, estou muito feliz. E como você está na tradição de Galton, um problema real, eu acho, é que não há um movimento pela paz permitido nos Estados Unidos. Os progressistas nos Estados Unidos estão ausentes. Quero dizer, ainda existem alguns progressistas. Eu sei que também há um sentimento anti-OTAN nos Estados Unidos. E precisamos nos conectar com esses tipos de progressistas na América. Mas você não tem mais uma figura como Galton ou Galbraith, Kenneth Galbraith, sabe? Como grandes lutadores pela paz e pela justiça social. Quer dizer, Bernie Sanders ainda está por aí, mas ele está envelhecendo. Sim, não há nada. Parece não haver nada lá. E quero dizer, vamos dizer isso, mas você sabe, lembra dos protestos contra o Vietnã nos Estados Unidos com Woodstock, né? E quando fizemos 50 anos de Woodstock, foi em 2019, né? Eu pensei que deveria haver uma espécie de festival de 50 anos de Woodstock, mas não houve nada. Então isso também descreve que a juventude nos Estados Unidos perdeu o movimento pela paz. Certo? E agora, por que sua pergunta, Pascal? Foi como poderia acontecer que temos um complexo de políticos ou política onde as mídia em que o argumento da paz está fora? Para ser muito preciso, por exemplo, na Alemanha, temos em Hessen, um dos Länder alemães, um instituto chamado Hessisches Institut für Friedensforschung, ou seja, o Instituto Hessiano de Pesquisa para a Paz. Bom e velho Dieter Sengers. Sim, Dieter Sengers. Mas Dieter Sengers é também um pouco como Bernie Sanders. Ele é da velha geração. Eu sei. Mas o que quero dizer é que a diretora deste Instituto Hessiano para a Paz é uma jovem, uma mulher muito inteligente. Então ela apareceu em programas de debate na TV durante a guerra na Ucrânia. E ela também era a favor de armas para a Ucrânia. Ela era apenas um pouco menos a favor de armas para a Ucrânia do que os outros tipos de linha dura, certo? Então, a questão no debate na TV não era mais paz e diplomacia, e sem armas contra armas, e cada vez mais armas. Assim, a única espécie de oferta para o discurso era armas ou um pouco menos de armas. Isso também mostra como as opções de discurso, precisamente o que Jan tem descrito, as opções de discurso, nossa visão do que deveria ser, foram completamente eliminadas. E eu concordo. Esta é, na minha opinião, obrigado por dizer isso, Jan, mas isso é basicamente, eu acho, a reação de um mundo ocidental imperial moribundo que sabe que perdemos.
perdemos para os chineses. Não temos mais, você disse isso, Jean, e eu concordo totalmente. Não temos mais capacidade para pensar de forma utópica, para pensar em termos de justiça e paz e assim por diante. Parece estar totalmente apagado. E, novamente, criamos novos discursos que estão aprisionando nossa juventude, como o clima, a história do clima e o que mais. E assim, os grandes temas da sociedade, como podemos viver em uma sociedade socialmente justa e pacífica, não estão mais no radar. É muito interessante porque eu mesmo escrevi uma utopia. Escrevi um livro em 2016, 500 anos após Thomas More. Because I wrote an utopia myself. I wrote a book 2016, 500 years after Thomas Morus. And I was totally criticized for Fui totalmente criticado por mencionar o termo utopia porque nos adaptamos à política do pragmatismo. E o pragmatismo é: há um problema. Precisamos reagir imediatamente e precisamos fazer X, Y e Z. E ninguém tem pensamento prospectivo. E eu realmente acho isso totalmente terrível, porque se você não tem a capacidade de se projetar no futuro, então você não vai a lugar nenhum, porque está apenas correndo atrás do que está acontecendo todos os dias. E para te dar um último exemplo, também fundei uma pequena, como você chama, Verein, uma pequena instituição de caridade, ponto V, sabe, como dessas pequenas Vereins na Alemanha, que chamei de Europa 2049. E a única coisa que eu queria fazer era prospectar o futuro da Europa em 2049, 100 anos após a Segunda Guerra Mundial. E você sabe, quando começamos após a Segunda Guerra Mundial, 49 foi quando a República Federal foi fundada, e a antiga herde FONAF e a ONU manteve tentadley. former GDR was founded and UN was founded, whatever. So 2049, yeah? And guess what? Então, 2049, sim. E adivinhe só, recentemente numa discussão de painel fui acusado de ter teorias da conspiração porque criei uma instituição com uma figura. E figuras são totalmente numéricas. Então há uma conspiração por trás disso. E eu disse, olha, não, eu não estou em conspiração, eu só quero ter uma visão para a Europa 2049. E o fato real de que, você sabe, a reação à Europa 2049 é tão boba, basicamente explica a terra de ninguém, intelectual onde a Europa está. No man's land where Europe is in. Mas isso não é contraintuitivo, porque a facção pró-guerra do debate global também tem uma visão para o futuro. E a visão é que haverá uma guerra com a China, haverá uma guerra com a Rússia, e precisamos nos preparar para isso. Quero dizer, isso também é uma visão. É apenas uma visão terrivelmente sombria, que então pinta essas imagens muito irreais sobre o inimigo. Mas neste ponto, costumávamos rejeitar isso. Pelo menos, costumava haver uma boa parte da população nos anos 60, 70 e 80 que rejeitava isso e dizia, não, essa não é a visão que queremos. Jean, quando a facção pró-guerra conquistou o discurso público? Bem, antes de mais nada, o que você diz é uma visão. Eu discordaria. Qualquer tipo de imagem de inimigo ou o que acontecerá em relação à China no futuro são construções puras. Imagens de inimigos são coisas que países e governos constroem para satisfazer o complexo militar, industrial, mídia acadêmico que eu chamo de MIMAC. Isso não é uma visão. Isso é apenas uma ferramenta para extrair mais dinheiro, se quiser, dos contribuintes. Porque os contribuintes, infelizmente, são aqueles que pagam por todas essas coisas estúpidas. É por isso que eu, aliás, acho que os protestos dos contribuintes e a diminuição do pagamento daquela porcentagem que vai para sua defesa nacional ou militar deveriam ser incentivados. Que as pessoas deveriam dizer, eu me recuso a pagar por essas guerras. Então os militares podem sair e vender café e bolos para arrecadar dinheiro para suas guerras. Mas resumindo, acho que é uma questão enigmática que você está levantando, porque se você olhar para isso, todas essas guerras desde o Vietnã foram guerras perdidas. Elas foram perdidas em termos de seus objetivos originais de controle ou extração de recursos, ou o que quer que seja. Todas elas foram ilegais, de acordo com a Carta da ONU. Os Estados Unidos lideraram todas elas, e todas foram em termos militares derrotas. Basta olhar para o Afeganistão. Olhe para a destruição da Líbia. Olhe para a destruição em parte do Iraque. E agora, você sabe, acabamos no mundo ocidental apoiando totalmente um genocídio.
in the Western world fully supporting a genocide. So it is enigmatic why people... Então é enigmático, porque as pessoas não estão acordando e dizendo que a guerra não funciona. A guerra tem sido um fiasco. Todas as previsões, eu as chamaria não de visões, mas de previsões, de que venceríamos no Iraque e criaríamos democracia aqui e ali, que libertaríamos as mulheres, foram puro absurdo. Elas se provaram erradas, uma após a outra. Não há uma dessas previsões sobre o que uma guerra levaria. E claro, também não no caso da Ucrânia, porque o objetivo era tornar a Ucrânia um membro da OTAN. O que é a coisa mais estúpida que você poderia fazer há 10 anos ou 30 anos atrás, quando começaram a montar o primeiro escritório da OTAN em Kiev. Porque todos que sabem algo sobre segurança e história sabem que você pode expandir e quebrar todas as suas promessas a Gorbachev de que não expandiria a OTAN nem 1 centímetro. E isso está bem documentado. Eu diria àqueles de seus espectadores que acreditam que a página inicial da OTAN e da OMN está certa ao dizer que essas garantias nunca foram dadas. Elas foram dadas. E isso agora foi perdido, também finalmente para a maioria das pessoas ver. No entanto, não os líderes europeus que continuarão lutando e armando a Ucrânia. Mas isso também foi perdido. Se o objetivo era colocar a Ucrânia na OTAN, isso já se foi. Então não há uma única guerra que tenha sido vencida. De qualquer forma, as pessoas provavelmente acreditam na próxima guerra que desejam, seja com a China ou qualquer outra. Mas também não vamos subestimar o enorme viés anti-China, muito construído pelos Estados Unidos e em parte pela Europa, bem financiado pelo Departamento de Estado e pelo Pentágono, por think tanks e sabe-se lá o quê, que estão construindo isso novamente. Sabe, trabalhando na China, conversando com meus amigos, colegas e vizinhos sobre a China, todos acham que sou louco porque volto da China. Trabalho com a China desde 1983. Volto da China e digo a eles que é uma sociedade muito interessante, que funciona bem, que é um estado de bem-estar social e que eles fizeram coisas incríveis que ninguém mais fez na história humana em 30 anos. E as pessoas dizem, quem está te pagando para dizer essas coisas? Então é muito, muito massivo. E portanto, eu quero dizer, não podemos resolver todos os problemas que você está levantando. Podemos apenas dizer que isso é um enigma para mim. Por que as pessoas não acordam e dizem, oh, essa guerra é uma besteira? Porque é isso que é. Guerra é besteira. E legitimada por besteira. Não há um único argumento que você possa encontrar para a guerra na Ucrânia que não poderia ter sido interrompido há muito tempo por inteligência normal, conhecimento normal e um pouco de empatia. Eu não poderia dizer melhor. Obrigado, Jan, por isso. Apenas para talvez acrescentar, é visível que a Alemanha está em preparações concretas para a guerra, construindo bunkers, preparando ruas para tanques indo para o lado leste. Quero dizer, há documentos claros na internet de generais que mostram que a Alemanha está preparada para ser uma espécie de centro de tráfego para uma ofensiva no leste. Sim. Então isso já é triste o suficiente. O que também é triste é que, em todo tipo de ponto de ônibus, agora vejo pequenas fotos de soldados, na maioria mulheres, aliás. Esta é a perversão do feminismo, que vejo uma jovem muito inteligente, um uniforme, tipo, você está pronta, você pode fazer isso, esse tipo de gatilho emocional de que ela nasceu para a guerra. Quero dizer, que possamos fazer isso em um mundo civilizado como uma coisa de relações públicas, para mim, é simplesmente chocante. Sim. Mas por que você disse isso, Jan? Eu só quero meio que me apoiar no que você disse. Jan, I just want to sort of relay on what you said, yeah? This sort of going against China and Russia things. Esse tipo de confronto contra a China e a Rússia também me parece iminente. E é totalmente... Quero dizer, se você se lembra de como isso é estranho, acho que está relacionado ao fato de que Fukuyama nos deu o livro O Fim da História. E ainda estamos nessa coisa de time vencedor. Nós vencemos essa história. E o Ocidente está percebendo que estamos longe disso. Estamos longe em termos econômicos, estamos longe em termos de recursos.
há o mundo dos BRICS emergindo, estamos longe no que diz respeito à mão de obra barata. E o dinamismo está no Oriente. Mas ainda assim pensamos que somos os mocinhos, somos o Ocidente. É o nosso fim da história. E que somos as pessoas que promovem a democracia e o que quer que seja a economia de mercado social. Embora vejamos que os Estados Unidos basicamente mergulharam metade de sua população na pobreza nos últimos 20 anos, enquanto os chineses elevaram 2/3 de sua população à riqueza. Então, mesmo se você olhar para qual sistema é melhor na entrega para as pessoas, você apontaria para a China e não para os Estados Unidos. E eu escrevi isso em um livro recente. Mas todos esses argumentos são basicamente como o Jean disse, você não pode fazer esses argumentos porque o sistema de mídia e o sistema escolar universitário são tão tendenciosos que quando você fala sobre a dicotomia entre os mocinhos, nós, o Ocidente, e essas ditaduras como a Rússia, como a China, elas são sempre ditaduras, sim. Então, há uma dicotomia clara. Estamos produzindo bem para o nosso povo e os outros não produzindo bem para o povo deles. Se, e eu concordo totalmente com Jean, você olha para a realidade e percebe que, por exemplo, o Ocidente, o chamado Ocidente, tem violado, quebrando a lei da ONU por anos. E é por isso que agora chamamos de ordem baseada em regras. A ordem baseada em regras nem sequer, você não consegue encontrá-la na internet, nem está escrita. É basicamente a regra do mais poderoso, é a ordem imaginada dos Estados Unidos. Isso não é nada além da ordem baseada em regras. Mas nossa ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, está sempre falando sobre a ordem baseada em regras. E essa é a única maneira de contornar o fato de que estamos em violação da lei da ONU em relação a Netanyahu, em relação ao TPI, em relação à Ucrânia, seja o que for. E há um argumento a ser feito de que estamos, enquanto isso, no chamado Ocidente, negando a realidade. E o melhor livro no mercado é realmente de Emmanuel Todd. Acho que já existe uma tradução em inglês disponível, O Declínio do Ocidente. Emmanuel Todd basicamente diz que a civilização ocidental, subconscientemente ciente de seu fracasso em termos civilizacionais e espirituais, quero dizer, sabemos sobre nosso fracasso que não conseguimos. Não criamos o mundo social, criamos o mundo pacífico. E subconscientemente estamos nos dirigindo para esse niilismo do fracasso, uma desconstrução da guerra, porque não podemos nos culpar. Precisamos de um bode expiatório. E o bode expiatório agora é ou Putin ou os chineses. Eles farão, assim, a destruição que não podemos assumir como sendo nossa própria destruição. Acho que esse é um argumento muito importante e você, Pascal, talvez possa convidar um psicólogo na próxima vez para sua palestra. Porque acho que precisamos estudar as bases psicológicas do Ocidente, que ainda está lá, a ordem baseada em regras. Nós somos o Ocidente, sabendo que falhamos e entramos no niilismo e na destruição, porque não podemos suportar esse fato. Sim, estamos em um ponto muito estranho, especialmente na Europa. Porque agora, também com a administração Trump, esta é a primeira administração em muito tempo que agora fala oficialmente sobre paz. E é meio triste que isso esteja vindo novamente de Washington, e não da Europa, que teria mais a ganhar com isso, certo? E agora, aparentemente, houve uma ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin, dizendo que o ministro das Relações Exteriores, o secretário de Estado e o secretário de Defesa estão todos falando sobre a necessidade de criar paz com a Rússia. Os europeus estão assustados e apavorados e não sabem o que fazer. Eles têm reações de choque porque querem continuar com essa beligerância. Mas, ao mesmo tempo, parece-me que, em comparação com 3 anos atrás, estamos agora em um ponto diferente. Porque há 3 anos, as vozes pela paz do público em geral eram realmente suprimidas. E no momento, ainda assim, Francesca Albanese, a relatora especial da ONU para refugiados palestinos, foi recentemente cancelada pela Freie Universität Berlin.
Então isso ainda está acontecendo. University of Berlin. So that is still happening, but there's a good number of people. Mas há um bom número de pessoas, me parece, que agora buscam vozes para abordagens alternativas. E não estou necessariamente falando sobre alternativa para a Alemanha, mas estou falando sobre movimentos pela paz. E talvez vamos para a segunda parte. Como construímos um novo movimento pela paz, ou até mesmo uma rede de paz no terreno, para nos defendermos daqueles belicistas que querem nos empurrar essas políticas de autodestruição? Talvez novamente, Jean primeiro e depois Ulrike. Vocês têm ideias sobre como podemos, do ponto de vista da sociedade civil, reacender um movimento para nos livrarmos dessa loucura belicista que tem nos envolvido? Deixe-me dizer, antes de mais nada, quero dizer, Fukuyama deveria ter escrito um livro. O título estava errado. Deveria ter sido O Fim do Ocidente. Mas estou muito feliz, Ulrike, que você esteja mencionando psicologia, porque tenho argumentado, acho que também em uma conversa anterior aqui com Pascal, que já passou o tempo em que podíamos entender a política internacional como racional e que podíamos entendê-la por meio de, você sabe, ciência ou abordagens acadêmicas, como ciência política, relações internacionais, esses tipos de escolas, etc. O que precisamos hoje é de psicologia, psiquiatria, escatologia, teologia e muitas outras coisas. Mas esses tipos de, você sabe, coisas, sabe, que eram aspectos, perspectivas, abordagens que não precisávamos antes, porque havia um mínimo de realismo envolvido. Não apenas realpolitik, mas realismo e racionalidade na política. Agora tudo é conduzido pelo emocionalismo. E eu concordaria completamente com você, Ulrike, que isso tem a ver subconscientemente com o fato de que o Ocidente está em declínio. E o engraçado é que isso é algo que você não pode evitar. Você não pode evitá-lo por meios militares. Isso só acelerará seu declínio e queda, porque mina a base civil, econômica, política, cultural e sociológica da sua sociedade. E nenhuma sociedade pode viver apenas sendo, você sabe, uma máquina de guerra. É como um vício em drogas. Sabe, eu tenho um problema. E então eu tomo mais drogas e eu tenho um problema maior. É isso que as armas são hoje. Eu acho, quero dizer, nossa própria fundação, que tem operado desde 86, em apoio ao objetivo da Carta da ONU de fazer a paz por meios pacíficos. O que fazemos é ocasionalmente, e eu diria talvez metade do que fazemos, é pensar de forma visionária. São novos conceitos. Já lideramos, ou eu fiz isso com Johann Galtung na Alemanha, em 77, eu acho, a ideia de segurança humana em vez de segurança militar nacional. Estamos falando sobre governança global agora, porque a democracia está ficando para trás. Não é mais democracia. Mas quero dizer, olhe para os Estados Unidos, que supostamente é uma democracia. Agora é governado por decretos e por ordens executivas. E um homem que diz coisas sem ter consultado ninguém. Mas o que estou dizendo é que os militares pensam globalmente. As pessoas da economia, as pessoas das finanças, as corporações pensam globalmente. Em termos de democracia, no campo político, só podemos discutir nacionalmente. Nós três sentados aqui podemos ir e votar em nossos sistemas nacionais, mas não podemos votar em ninguém internacionalmente. Não podemos nem votar em quem nos representa na OTAN ou na ONU ou algo assim. Quero dizer, não temos democracia global. É um governo global, democracia global, uma ONU reformada, novos conceitos de paz e segurança. Há uma quantidade incrível de dimensões intelectualmente interessantes e multiculturais ao pensar em um mundo melhor. E isso é realmente a única coisa que me interessa. Estou cansado e entediado. Estou me entediando ao falar sobre o quão estúpido é o militarismo. Mas você tem que fazer isso. Voltamos aos 3 elementos de qualquer bom trabalho acadêmico sobre os quais Johann Galtung também escreveu vários livros. Sempre saiba das coisas. Essa é a interação entre dados e teoria. Saiba o que você faz, o que é a realidade. Depois, você tem a interação entre teoria e valores construtivos ou novos valores. E é aí que entra a crítica. O mundo não é tão bom quanto deveria ser.
Mas a parte construtiva é então dizer como poderia ser. E você pode ter me ouvido citar antes George Bernard Shaw, porque eu sempre uso isso. Não sei se ele realmente disse isso, mas é citado que ele disse que a maioria das pessoas olha para o mundo como ele é e pergunta por quê. Mas deveríamos olhar para o mundo como ele poderia ser e perguntar por que não. E isso é a única coisa que posso fazer. Não posso fazer mais nada. Minha fundação, a que estou dirigindo, e que minha esposa e eu criamos, estamos dedicados a isso. E vamos fazer isso enquanto respirarmos, escrevermos e falarmos. Mas não posso dizer o que os outros deveriam fazer. Posso dizer a qualquer pessoa com quem estou conversando, palestras que dou, etc. Estudantes que encontro, sejam construtivos. Pensem como poderia ser. Mas você sabe, você não consegue um emprego fazendo isso. Algumas pessoas têm que passar por isso. Muito obrigado por dizer isso, Jan. Pascal, eu entro imediatamente, mas quero dizer apenas para repetir com outras palavras. Mas primeiro há realmente um problema, de que a chamada escola realista nos Estados Unidos, Axel Hagerström e todas essas pessoas, também foi intelectualmente eliminada. Quero dizer, havia uma grande escola de realismo político lá, George F. Kennan e todas essas pessoas. John Mearsheimer, sim. E eles foram basicamente todos tomados por ideólogos, Brzezinski, Kissinger e seja o que for. Estamos totalmente de volta à teologia política com Carl Schmitt, você sabe. E os Straussianos. E seja o que for. Você sabe, esse tipo de projeção de poder próprio. E seja o que for. Então e obrigado por dizer isso, Jan, acho que há uma espécie de vácuo teórico porque nossas universidades não permitem mais teoria de certa forma, porque é tudo sobre ciência aplicada. É tudo aplicado. A ciência pragmática é sobre dados, 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 mas a teoria importa. E no momento em que perdemos a teoria do realismo político. Especialmente nos Estados Unidos. Estou muito grato por você dizer isso. E você está certo. Por exemplo, por alguns anos eu estava interessado no que é chamado de constitucionalismo global. Existem ramos da academia que fazem coisas como constitucionalismo global. Eles pensam em uma espécie de nova ordem mundial em termos de como a ONU deve ser constituída. É bom basear o sistema de poder da ONU em Estados-nação? Ou deveríamos pensar em uma representação que seja a representação do povo? Porque na ONU, e especialmente no Conselho de Segurança da ONU, não temos a representação do povo. Sim. Poderiam ser cidades, quero dizer, há uma grande discussão sobre quem é o hegemon global. Se os Estados Unidos não são mais o hegemon global, quem é o juiz global? Sim, quero dizer, temos o TPI, mas os Estados Unidos não são membros do TPI. Então, há grandes questões que, de certa forma, refletem um pensamento eterno, como Immanuel Kant já postulou em 1791, paz eterna, tipo qual precisa ser a estrutura do globo, se quisermos buscar a paz global. E acho muito importante voltar à pesquisa. Na academia, para discussões, por exemplo, como o constitucionalismo global. O ponto que destaco, Jana, é quando você diz que negócios, manufatura, tudo, recursos, sistema financeiro é global. E a única coisa que ainda não é global é basicamente o poder estatal, porque isso está ligado ao Estado-nação. Esse é o Estado-nação. Você pode governar seu mundo ou governar seu país. Isso é precisamente o que Dani Rodrik já discutiu em seu livro fabuloso, O Paradoxo da Globalização. Você se lembra daquele livro onde Rodrik basicamente disse que você não pode ter as três coisas. Não pode ter soberania, democracia e globalização. Uma precisa ser deixada de lado. E então a questão para o sistema global é: o que queremos deixar de lado? Soberania, soberania nacional? Queremos deixar de lado a globalização ou queremos deixar de lado a democracia? E o sistema que estamos operando agora, esse sistema de governança, está deixando a democracia de lado em todos os lugares. Tentamos manter a soberania. Isso é o que dá impulso agora a todos esses partidos de soberania na Europa, os chamados partidos populistas, mas também Trump e Macron. Fazer a América grande novamente uma espécie de soberania doméstica. Tentamos manter a globalização porque precisamos dela para alimentar as pessoas, você sabe, todo esse comércio e tal, mas o que falta é democracia.
Isso é o que Dani Rodrik, em seu livro, chamou de Triângulo do Diabo. Sim, é preciso pular. E acho que a matriz teórica é uma espécie de o que poderíamos pular, o que não deveríamos pular e não deveríamos pular a democracia nessa equação. Sim, e há trabalho teórico a ser feito sobre como organizá-la, e eu adoraria, Pascal, que seu formato, seus estudos de neutralidade, fossem uma espécie de sede de uma discussão global internacional sobre isso. International global discussion on this. A discussão global internacional é o que estamos trabalhando, também com algumas outras pessoas, tanto nesta plataforma quanto fora dela. E falaremos sobre isso em breve. Não agora, mas em breve. Mas para mim, por enquanto, com vocês dois, sabem, a análise sobre o que está errado é uma coisa. E então criar visões para onde queremos ir é outra coisa. E é uma coisa boa. É uma boa ideia. Temos que fazer isso. Mas as pessoas que estão ouvindo isso estão sentadas em algum lugar em casa porque têm um pouco de tempo e têm interesse nisso. E eles podem ter uma manhã de sábado ou uma tarde de domingo toda semana ouvindo. E podem pensar consigo mesmos, o que posso fazer? 65, recém-aposentado, 70, aposentado há 5 anos, ou 45, e ainda trabalhando com filhos, mas ainda assim sentem o mesmo impulso que nós temos. Então, recursos limitados, uma vida para viver, coisas para fazer, mas você gostaria de fazer algo. O que você poderia pensar? Sabe, em passos concretos, que as pessoas possam se engajar, que seja construtivo, dentro dos meios possíveis, que construiriam um futuro construtivo e orientado para a paz. Can I start this time Posso começar desta vez também, porque posso ser muito breve. Escrevi uma utopia chamada Por que a Europa deveria se tornar uma república? E imagino basicamente uma Europa enorme como a Suíça, construída de baixo para cima, por uma democracia engajada, descentralizada, sabe, quero dizer, não um superestado central da UE. Para mim a UE é abolida, mas imagino uma estrutura descentralizada, regional, baseada na democracia, como uma grande Suíça, que obviamente é neutra. Porque as duas forças que a Europa pode extrair da história são que temos experiência no poder. Fizemos isso ao longo de séculos. E depois de termos sido coloniais por 500 anos, começamos a ser anticoloniais. E não podemos competir de qualquer maneira com a militarização. Nunca competiremos com os chineses, com os russos ou com os americanos. Então acho que devemos trabalhar no ponto de venda único da Europa, que é a paz, a diplomacia e o equilíbrio de poder. E é isso que eu chamei de minha, você sabe, Eidgenossenschaftliche Europäische Republik, ou República Europeia, que não está copiando os Estados Unidos da Europa, que não está copiando os Estados Unidos. Então essa é a minha pequena utopia. Como trabalhar nisso de forma muito concreta. Obrigado por me dar a palavra, Pascal, sobre isso. Eu fundei uma fundação na Suíça chamada Iniciativa Transcontinental Europeia. E acho que precisamos começar com a geração jovem. Um dos projetos diversos desta fundação deverá ser um formato de cooperação juvenil, como o formato de cooperação juvenil franco-alemão após a Segunda Guerra Mundial, que construiu o entendimento franco-alemão, do qual surgiu a integração europeia. Nem tudo foi ruim, porque mesmo que agora a União Europeia exista, todos têm enormes ressentimentos e está definitivamente indo na direção errada. Houve alguns bons momentos, e as pessoas que fizeram aquele projeto da UE, como Mitterrand, Delors ou mesmo Helmut Kohl, tinham boas intenções. Não devemos ignorar isso. Então, construir um projeto para a juventude no continente eurasiático, uma estrutura pós-atlântica, para mim o mais importante é que a Europa saia desse espartilho transatlântico em que se encontra e que construamos um formato de cooperação europeu com os BRICS. E essa é uma tarefa geracional. E precisamos instruir nossa juventude. Portanto, um projeto de cooperação juvenil que basicamente permita a troca entre europeus e russos, entre europeus e chineses, ou europeus no Tajiquistão, Cazaquistão ou Irã. Acho que a coisa mais importante é sairmos dessa dicotomia
de pensar que os europeus acham que os russos são maus, que os iranianos são maus, que os chineses são maus, que todos são rivais, que todos são inimigos. Então, uma recomendação seria tentar reconstruir laços. Tente ir online. Reconstruir laços com a Rússia, com o Irã, com a China e numa base individual. Isso seria uma coisa, certo? E impulsionar a juventude. E tentar educar a jovem geração em novas mecânicas de olhar para o leste. Essas pessoas não são mais. Quero dizer, tentar tirar as jovens gerações da pensée unique, do mundo unipolar, como era chamado na época, que é a ideia de que o único pensamento está na narrativa transatlântica, e qualquer coisa além dessa narrativa transatlântica é, por definição, ruim. Precisamos tirar nossos jovens desse pensamento, dessa pensée unique. Jean, qual é a sua recomendação? Se me permitem, vou apenas dizer algumas coisas relacionadas ao que foi dito. Acho que devemos estar cientes de que uma boa ideia leva entre 25 e 50 anos para se concretizar. Então não devemos nos desesperar. Ainda insisto que verei algumas das boas ideias realizadas enquanto ainda estiver vivo. Talvez eu esteja apenas me confortando, mas acho que sim. Nós vemos mudanças. E também acho que não devemos subestimar que o que vemos agora é algo que eu não diria, provavelmente diria que não aconteceu há séculos. Estamos nos movendo não apenas porque os Estados Unidos e o mundo ocidental estão em declínio, mas estamos nos movendo para um novo sistema no qual não haverá mais um mundo unipolar. Não haverá hegemonia no futuro. Haverá um mundo multipolar, multinodal, multi-alguma coisa, multicultural, seja o que for, mas não haverá alguém que tente dominar todos os outros. E os chineses também não farão isso. Então eu acho que a questão da democracia global, você disse, o que vamos pular? Se você me perguntar, o que devemos pular é o militarismo. Porque no momento em que pulamos isso, obtemos recursos enormes. É o militarismo que se opõe ao tipo de cooperação humana de que você acabou de falar. É a ideia de que precisamos de imagens de inimigos. Não temos imagens de amigos nas quais operamos a política. E assim, sempre que dizemos essas coisas, transformamos em pensamento construtivo. Quando alguém fala, você sabe, globalização, nós dizemos, e quanto a globalizar a democracia e a paz? E assim usamos esses termos, e apenas expandimos os termos existentes. E em segundo lugar, criamos novos termos, novos conceitos, novas teorias, novas visões de futuro. Acho que muitas pessoas, e essa era a rainha da pesquisa pela paz, Elise Bolden, que sempre dizia, você não pode fazer as pessoas trabalharem por algo se elas não conseguirem ver esse futuro desejável. E assim, o primeiro passo, na minha opinião, é elaborar futuros desejáveis, possibilidades futuras, e ter essa discussão democrática sobre para onde ir com o mundo ou nosso próprio país. Porque se as pessoas não conseguirem ver pelo que estão trabalhando, elas trabalharão contra algo. Isso é a psicologia humana normal. E eu também acho que o que precisamos não é apenas... Bem, não precisamos do pensamento distópico em que estamos no momento. Também não precisamos de utopia. Não sei o que você quer dizer com isso quando você diz, mas na minha visão, precisamos do que é chamado de utopias. Utopia não significa a União Europeia, mas sim um futuro desejável, que também é possível. Enquanto utopia tem a conotação de ser algo onírico, fantástico, mas que não pode ser realidade. E assim, no momento em que você pode avançar em qualquer... Quero dizer, estou tentando fazer isso nas minhas próprias entrevistas com pessoas da mídia e dizer, ei, e se pensássemos de forma diferente? E eu volto a uma coisa na qual sempre acreditei. Todo mundo que tem um emprego, que está em uma profissão, estudantes, médicos, engenheiros ou qualquer outra, quase ninguém não pode contribuir para a paz através de sua profissão se a direcionar para isso. Se você é professor na escola, pode ensinar a história da paz e não apenas a história das guerras. E vimos o que os médicos fizeram historicamente ao alertar as pessoas sobre o risco de guerras nucleares e o que aconteceria se tivéssemos uma.
Agora eles estão totalmente focados na paz negativa, se preferir, não na paz positiva. Eles não querem falar sobre segurança alternativa. Mas eles fizeram um trabalho tremendamente importante ao nos mostrar o que significaria em termos de saúde se tivéssemos até mesmo uma pequena guerra nuclear. Então, acho que nunca quis com meus alunos, não quero dizer às pessoas o que fazer. Sou fundamentalmente contra isso. Mas quero lançar ideias sobre como você poderia direcionar o que já faz na direção da paz. Dê um toque de paz, seja o que for que você faça. Dê um toque de paz a quem você encontrar mais tarde, hoje, e como você cumprimenta essa pessoa. Esse tipo de coisa, sabe? Se bilhões de pessoas fizerem isso, mudaremos o mundo. Mas um grande plano no qual todos deveríamos nos engajar, nunca acreditei nisso. Pascal, can I chime in? Pascal, posso intervir? Porque houve duas coisas, Jean, que realmente me impactaram. Uma é a utopia. E eu concordo totalmente. Talvez para os ouvintes você possa encontrar isso na internet. Estou trabalhando junto com Stanislav Strasburger, que é um polonês casado com uma alemã que vive na Espanha. Então ele é totalmente utópico, vivendo na Andaluzia. Ele tem, de fato, um projeto utópico. É utopia. Ele tem escrito vários artigos sobre isso, em espanhol e na Polônia e também em Berlim, no Berliner Zeitung. Então, para todos que ouvem isso, que falam polonês e podem ir ao Rzeczpospolita, ou aqueles que podem ir ao Berliner Zeitung, há alguns artigos sobre o projeto Utopia, que é o design de uma Europa melhor. Estou muito feliz em fazer esse trabalho com Stanislav Strasburger. E aqui está a questão. Solicitamos financiamento quando eu estava na Universidade de Bonn e na NFTM. Então, existe essa matriz de quais projetos na academia recebem financiamento de fundações e quais não recebem, o que não é financiado. Vamos deixar isso de lado. Sabemos disso. Então, o outro aspecto, Jean, que eu realmente gostei no seu comentário, todo mundo que está em um emprego pode fazer algum tipo de trabalho pela paz. E havia esse toque globalista. Eu também acho que é um pouco como com a IA, inteligência artificial. Não podemos nos livrar disso. Precisamos trabalhar com isso e tentar torná-lo pacífico. Não podemos nos livrar da globalização. O que vejo em termos políticos é que há um antiglobalista global, como é chamado na Alemanha, a tendência antiglobalista. E a tendência antiglobalista são os chamados soberanistas populistas na União Europeia, Marine Le Pen e Meloni, AfD e FDE-FPÖ, mas também Modi, que está buscando uma Índia hindu soberana, e assim por diante. Então, eu acho, e Jean está certo, precisamos oferecer conceitos de globalização que funcionem. A resposta à perversão da globalização que nos levou ao controle social, militarização e pobreza social não é a ausência de globalização, mas uma globalização diferente. Acho que definitivamente precisamos trabalhar em conceitos, basicamente reconectando ao que mencionei anteriormente nesta conversa, a multidão e os conceitos de Negri e Hart, a cúpula social em Porto Alegre e todas essas coisas. Já estávamos bastante avançados em pensar sobre um mundo diferente. Mas o medo que tenho é que a globalização agora está se desenrolando de forma muito negativa para tantas pessoas, os deixados para trás. Quero dizer, olhe para os Estados Unidos e quem votou em Trump são os deixados para trás. Está por toda parte, são os deixados para trás, as pessoas nas regiões, os agricultores, os camponeses, aqueles em regiões estruturalmente fracas que votam nos chamados populistas. Então há uma reação antiglobalista politicamente ao redor do mundo. E novamente acho que a resposta não pode ser o soberanismo e, você sabe, fechar fronteiras, mas a resposta deve ser conceitos muito diferentes de como globalizar a justiça social, como globalizar a paz, como globalizar o antimilitarismo e assim por diante. E acho que há um desespero pela pesquisa acadêmica, e é uma pena que isso não seja devidamente financiado. Jean, você quer responder? Sim, eu diria apenas que estou muito feliz com o que você está dizendo, Ulrich. Muito obrigado. O que dizem?
Grandes mentes pensam igual, e grandes mentes gostam de pensar. E é isso que estamos tentando fazer nesta conversa. Não estamos falando sobre muitos problemas concretos ou sobre o que aconteceu ontem naquela reunião. Estamos em algo que acho terrivelmente fascinante e necessário. Acho que o que deveríamos ter a coragem civil de fazer é também simplesmente ignorar todos os tolos que derrubam boas ideias dizendo, isso não é realista. Sabe, todos nós já ouvimos aquela frase, é muito idealista da sua parte pensar que isso é possível, etc. Quero dizer, tudo começou com uma ideia estúpida de algumas pessoas e se espalhou. Seja a consciência sobre o meio ambiente e o clima, a primeira conferência em 1972 em Estocolmo, ou toda a questão das mulheres, tudo começou com algumas pessoas, é claro, logo se tornando um efeito bola de neve. Mas sempre houve alguém que disse, ei, isso não é realista. E assim, se dissermos que a coisa mais realista é a resolução de conflitos civis, em vez de militarismo e guerra, e matar uns aos outros, muitas pessoas dirão que isso não é realista, que isso não é da natureza humana, ou algo assim. É tudo simplesmente para ser discutido e atendido. E minha impressão é que nenhum político, nenhuma pessoa no poder tem medo de críticas. Eles se criticam mutuamente. Recebem muitas críticas na mídia, em cartas ao editor, recebem aqui na internet, etc. Mas o que eles não gostam, e do que têm muito medo, é que alguém tenha ideias melhores do que as deles. E você sabe, eu costumava dizer que não é muito difícil ter ideias melhores do que os líderes ocidentais de hoje. Now, thinkers. Não me stands. Isso nos homéramos, is deverem. Se você tem muitas ideias inteligentes, agora é removido das universidades na Alemanha. Então isso é uma espécie de problema secundário. Mas deixe-me retomar isso, Jan. Zovdelen foi qual é o sistema. E Jan, você sabe que o Ulrich foi expulso na badge dela, certo? Então... Precisamente para um livro que escrevi sobre a guerra na Ucrânia, descrevendo o contexto da Europa, uma perspectiva de paz, uma solução pacífica, Europa, Ucrânia, Rússia, e uma perspectiva para a Europa. Mas vamos deixar isso de lado. Jean, quero retomar quando você disse que grandes mentes pensam igual. Pensar não tem mais valor. E há uma espécie de coisa real aqui, uma ruptura civilizacional, uma ruptura civilizacional que com a inteligência artificial, pensar é inestimável, mas não tem mais valor. Há algo que o pensamento em si já não é mais estimado. E o que quero dizer é, talvez eu possa apontar aqueles que leem ou falam alemão para Bason Brock, que é um filósofo alemão muito importante, certo? Bason Brock is a very important German philosopher. E eu fiz um podcast com ele, porque também tem um formato de podcast que se chama European Citizens Radio. Você encontrará isso no Spotify, European Citizens Radio no Spotify. No episódio 3, eu converso com Bason Brock. O título é A Europa precisa refinar seu pensamento. Europa muss das Denken wiederfinden. A Europa precisa refinar o pensamento. Ele diz que isso é a coisa mais importante que precisamos fazer se quisermos sobreviver em dimensões civilizacionais. E eu acho que esse é realmente o meu apelo. Pensar deve ser permitido. Leva tempo, leva leitura de livros, leva discussão, leva tantas coisas. E estamos perdendo tudo isso porque estamos todos no Zoom e todos estamos ouvindo. Não estamos mais escrevendo. Há também o aspecto da escrita e o que passa pelo corpo e acaba no papel. Precisamos refinar o pensamento na Europa. Para mim, isso é realmente importante. E isso é algo que todos podem fazer, especialmente em relação às crianças. Quero dizer, agora existem movimentos iniciais não sou contra a digitalização em si, mas agora você tem os primeiros movimentos na Suécia, Dinamarca, Japão, acho, ou até mesmo na França, onde não há mais celulares na escola. Estamos tentando tirar as crianças da dependência e até mesmo do vício em ferramentas digitais. E tudo isso está relacionado ao refinamento do pensamento.
Sim, e nesse sentido, grande parte do que a narrativa de guerra se baseia são versões simplistas da realidade. Baseia-se em tirar das pessoas o direito de pensar por si mesmas, porque oferece todos esses especialistas que dizem que isso está certo. Portanto, deve estar certo. Então, um dos maiores atos de dissidência, de não conformismo no momento, é simplesmente continuar pensando e se engajando e tentando fazer com que outros façam o mesmo. Não precisamos dizer a todos que são idiotas se não veem como nós. Dizemos a eles, não, você está certo. Mas você já pensou sobre isso? Talvez Vladimir Putin, talvez algo assim tenha acontecido. Não ostracizando, mas lentamente, lentamente empurrando intelectualmente em direção a um futuro mais são. 1 minuto para as últimas declarações, porque estamos nos aproximando da hora. Começamos com Jan e Ulrike terá a última palavra. Well, I would just say that Bem, eu diria apenas que a paz é melhor do que a guerra. E devemos pensar, por que não falamos sobre paz? E devemos pensar sobre o que é a paz e como chegar lá, porque é totalmente possível. Então isso volta à questão de George Bernard Shaw. Devemos falar muito mais sobre como esse mundo poderia ser bonito e depois discutir como chegar lá, em vez de ficarmos presos no passado e no presente. Mas toda a civilização em que vivemos está presa no passado e no presente. Ela não tem futuro porque não pensa no futuro. E eu digo que nos foi dito pela propaganda de guerra que Putin não quer negociar. E então Trump pega o telefone e o acordo é feito. Então, não acredite na propaganda. E eu acho, Pascal, que o que você está fazendo é construir um samizdat global. E sabemos que nos anos 70, a imprensa samizdat levou a Carta 77 e basicamente derrubou a União Soviética. Então, há esperança. Vamos fazer uma Carta 88 só para dar mais uma? Sim, tanto faz. Carta 2049. Acho que 100 anos após a Segunda Guerra Mundial, é por isso que tem Europa 2049. 2049, I think, 100 years after World War, that's why I have this Europe 2049, whatever. Talvez, uma já entre a guerra 2049. Now and 2050. very true. Muito verdade. Vamos encontrar um nome para isso. Meus amigos, muito obrigado. Ulrike Gero na Alemanha e Jan Oberg na Suécia. Até a próxima. Nada obrigado, agradecemos. Muito obrigado, Pascal. Thank you.